Vamos falar agora de saúde. E a relação de Bolsonaro com o presidente da Câmara, hein, Prisco? Como é que anda? Pois olha, Bolsonaro ontem realizou, com um ano de pandemia, realizou uma reunião com chefes de todos os poderes, inclusive o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, Luiz Fux, do Supremo, Tribunal de Contas da União, alguns governadores, não todos, os mais ligados a ele, os de oposição não foram chamados, e aí se montou um comitê de crise com um ano de pandemia. Pois muito bem, vai ser comandado pelo presidente do Senado. Ele vai fazer a interlocução, o presidente do Senado, vai fazer a interlocução com governadores e prefeitos. Porque o governador, aliás, o presidente, está atritado com a maior parte deles. Então fica sem clima e sem ambiente para a condução. Então, realmente muito equivocada e errática a postura e o comportamento presidencial em meio a essa situação da pandemia. O descontrole é total, a desarticulação absoluta e é um presidente inepto para conduzir a crise. Mas não podemos ficar só nele, não. A grande verdade é que a União transferiu bilhões e bilhões para estados e municípios e a aplicação desses recursos é questionável, não só sob a eficácia para efetivamente se estruturarem para enfrentar a pandemia, como também com relação à destinação dos recursos. Muitos estados e municípios pagaram dívida, pagaram servidor público atrasado, gastaram com outras atividades que não a pandemia. Agora estão todos despreparados. Daí a culpa é só da União? Não. É principalmente da União. E especialmente pelo comportamento presidencial, mas também de governadores e prefeitos. Esta que é a grande realidade. Agora vamos para o tema. Arthur Lira ontem foi o mais duro com o presidente da República nessa conversa. Não, deixamos o telão anterior. Foi o mais duro na conversa. Foi firme. Só que a reunião terminou e o que se conseguiu? Se conseguiu que o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, passe a ser o interlocutor do governo nas questões relacionadas à pandemia. E o presidente não toca mais nesse assunto. É um avanço. Segundo avanço, o presidente, na sua manifestação ao final, deixou claro que a campanha é pela vacinação, para comprar o maior número possível de lotes, de doses, para dar cobertura à população brasileira. Também um avanço. Mas, em outras duas frentes, o presidente puxou o freio da arrumação. Quais? Restrições a serem implementadas por estados e municípios. Ele não assumiu o discurso que foi recomendado por todos na reunião. E também não assumiu o discurso, a narrativa relacionada ao tratamento precoce, com alguns medicamentos que o presidente costuma sempre palpitar na mídia e nas redes sociais. Vamos ver se, em relação a essas duas coisas, o presidente avança um pouco mais. Hoje tem a live dele, onde normalmente ele dispara contra todo mundo. Vamos ver como vai ser esse comportamento. Mas ontem mesmo, como o presidente não assumiu por inteiro o discurso, e apenas pela metade, em 2 tópicos, outros 2 não, Arthur Lira, que foi eleito com apoio forte, vigoroso do Palácio do Planalto, resolveu se posicionar, certamente pressionado e estimulado por líderes partidários, ele que hoje é o líder do Centrão. Para se ter uma ideia, o Centrão, nenhum governo funciona sem Centrão. E assim foi com Dilma Rousseff, Lula da Silva, Fernando Henrique e daí por diante. Porque o Centrão hoje tem em torno de 250 deputados. É a metade da composição da Câmara, 513. E Lira foi eleito com 302, 303 votos, 302, se não me falha a memória. Conseguiu apoios alternativos fora também do Centrão. Mas o apoio do governo foi fundamental. Só que aí, Fernando, chegou no limite. Lira disse o seguinte: nós não podemos afundar junto com o governo em meio à pandemia. A Câmara dos Deputados e especialmente eles do Centrão. Então o que ocorreu? Ele fez um discurso forte, ameaçador, deu uma intimada, um ultimato no presidente da República e falou, inclusive,
em sinal amarelo. Com essa declaração especialmente. Agora sim, Cris. Acabou então Olha aí a declaração, Fernando. Acabou a lua de mel. Os remédios políticos no parlamento são conhecidos e são todos amargos, alguns fatais. Ou seja, ele deu um recado claríssimo. Impeachment. Aliás, o presidente se abraçou ao Centrão, como todos os seus antecessores, para não sofrer impeachment, assim como os demais. Porque o Centrão caça quem quiser. Essa que é a grande verdade. Então, o Centrão, através de Arthur Lira, mandou um recado. Toma juízo, chega dessa postura com iniciativas desnecessárias, inúteis e primárias que só desgastam o governo e que acabam desgastando também o legislativo. Se não for assim, meu caro Fernando, o mandato do presidente está ameaçado. O recado foi dado de forma direta. Ele deixou claro, essa não é a intenção. Então agora depende do presidente da República. E vamos encerrar com um vídeo, né? Muito interessante. Nós vamos vacinar a segunda dose agora, quando completar dos 14 aos 28 dias, os nossos trabalhadores da segurança pública, porque não tem fundamento, não tem tu dizer para a sociedade que o preso, que o bandido tem que ser vacinado primeiro do que o trabalhador da segurança pública. Mas o que é isso? Mas está de cabeça para baixo a coisa. Então, secretário de Saúde, eu lamento que a senhora já tenha encaminhado denúncia para que eu responda a processo aí no Ministério Público Federal e no Ministério Público Estadual, mas vou responder com a certeza e com a consciência tranquila que fiz o certo e o melhor para a minha sociedade. Tenho coragem para isso. E não vai me faltar para manter a mesma posição. E aqui, para deixar bem claro para a senhora e todos do governo do Estado, nós não vacinaremos os bandidos antes de vacinar toda a sociedade de bem, os que estão fora da cadeia, os que estão trabalhando para sobreviver com as suas famílias. Os bandidos serão os últimos a ser vacinados. Não tem ordem do governo do Estado que me faça, Mário Mena, e ao Geraldo a vacinar bandido aqui antes. Bandido é o último, sociedade de bem primeiro. Prefeito de Pagé, Rio Grande do Sul. É isso aí. Absolutamente correto no seu posicionamento. Como é que está em Santa Catarina, Fernando? Aqui em Santa Catarina, os presos também serão vacinados nos primeiros grupos, junto com professores, profissionais da saúde, forças de segurança e pessoas com mais de 60 anos. Pessoas com menos de 60 anos vão ser vacinadas depois. Explica isso. População carcerária que pode estourar de alguma forma e ocupar hospitais, talvez. Até amanhã, Fernando.